A empregada surpreende o empresário viúvo na praia no instante em que Janaína segura o castelo prestes a cair. Sorri para Lara e Elisa e escuta o pedido que faz Vinícius perder o rumo. "Fica com a gente", uma das meninas diz, prendendo a mão nela. E ele para sem reação ao ver, pela primeira vez desde a morte da esposa, as filhas felizes de um jeito que já parecia impossível. "Janaína." A voz de Vinícius saiu mais baixa do que ele queria, mas bastou para as três virarem ao mesmo tempo. Janaína ergueu o rosto primeiro, ainda com as mãos sujas de areia, e ficou imóvel por um segundo ao perceber que ele estava ali. Lara abriu um sorriso imediato. Elisa apertou mais forte o braço dela e apontou para o castelo torto, como se o pai precisasse entender na mesma hora o que estava acontecendo. "Olha", a menina disse, com o peito ainda acelerado da brincadeira, "a gente conseguiu fazer sem cair." Vinícius parou a poucos passos, sem tirar os olhos das filhas. Ele via semanas em que ele só via choro na hora de dormir, silêncio durante o café, birra no banho e duas meninas pequenas andando pela casa, com uma falta de ânimo que não combinava com a idade delas. Na areia, diante dele, as duas estavam vermelhas de sol, com os cabelos presos de qualquer jeito, os joelhos cobertos de areia molhada e um brilho no rosto que ele não via desde antes do enterro da esposa. Janaína se levantou devagar, limpando as mãos nas laterais do vestido leve que usava por baixo da saída de praia simples. "Desculpa, seu Vinícius", ela falou, num tom que misturava cuidado e receio. "Eu ia te avisar quando voltasse. Elas pediram tanto para vir ver o mar que eu achei que..." Lara interrompeu, sem paciência para desculpas. "Foi a Jana que trouxe a gente. Eu falei que queria fazer castelo e a Elisa queria molhar o pé. E ela trouxe lanche também." Elisa completou, orgulhosa, "E não brigou quando eu sujei a roupa." Vinícius olhou para Janaína, depois para as meninas, e sentiu vergonha do impulso que tinha tido ao encontrar a casa vazia e imaginar o pior. Tinha ligado 2 vezes para o celular dela. Na terceira, ela não ouviu por causa do barulho da praia. Foi o porteiro do condomínio de temporada, para onde a família às vezes ia, quem disse que as meninas tinham saído com a funcionária logo depois do almoço. Ele entrou no carro sem pensar, com a cabeça já cheia de acusações, mas tudo o que encontrou foi aquela cena simples e difícil de ignorar. Janaína percebeu o jeito como ele respirou fundo e tentou se explicar melhor. "Eu deixei bilhete na bancada da cozinha. A Marlene viu. Eu não trouxe por impulso. Passei protetor, chapéu, peguei água, roupa seca, remédio de enjoo, tudo." "Eu sei", ele respondeu, mas a frase saiu curta, quase áspera, porque ele ainda lutava para entender a própria reação. "Eu não vi o bilhete." O silêncio durou pouco. Lara se agachou outra vez e bateu na areia. "Pai, vem aqui. Falta essa parte." Ele olhou para o lugar indicado, depois para a filha. "Eu?" "É", ela insistiu. "Você, a Janaína já fez quase tudo." Janaína negou com a cabeça, sem graça. "Eu só segurei os lados." Elisa levantou o baldinho azul e completou. "Você tem que fazer a torre." Vinícius nunca tinha sabido brincar direito. Antes, Aline conduzia tudo. Organizava os passeios, lembrava das toalhas, sabia o tamanho certo do chinelo. Acalmava as duas quando uma chorava e a outra imitava. Fazia graça na hora de dar fruta. Inventava música no carro. Conhecia o tom certo da voz que funcionava sem assustar. Depois que ela morreu, ele passou a resolver contas, horários, papelada, consultas, escala de funcionários e qualquer coisa que pudesse ser feita sem encarar os olhos das filhas por muito tempo. A vida da casa ficou de pé, mas elas não.
E naquele instante, com duas meninas esperando que ele se agachasse ao lado de um castelo torto, Vinícius percebeu, com uma dureza que nunca tinha sentido, que talvez estivesse há meses presente, sem realmente estar. Eu vou estragar, ele disse ainda parado. Lara bufou. É só areia. Elisa riu. Se cair, faz de novo. Janaína abaixou o olhar como se não quisesse pressionar, mas falou baixo. Elas só querem que o senhor fique. O jeito como ela disse não parecia cobrança. Parecia constatação. Isso pesou mais. Vinícius tirou os óculos escuros, guardou na camisa e, sem responder, deixou o celular no bolso, o relógio no bolso do short e se agachou diante das filhas. O movimento desajeitado arrancou uma risadinha das duas. Elisa já enfiou a pazinha vermelha na mão dele. Aqui, Lara apontou o topo do castelo. Tem que apertar bem, mas não muito. Você mesma acabou de dizer que não aperta desse lado. Ele rebateu num reflexo automático. Lara sorriu. Agora pode. Janaína soltou um riso curto e virou o rosto para esconder. Mas ele viu. Foi rápido. Pequeno. Verdadeiro. E o som atingiu Vinícius de um jeito estranho, porque não combinava com a imagem que ele tinha guardado dela desde que chegara à casa, 8 meses antes. Uma mulher reservada, eficiente, sempre pronta, sempre silenciosa, quase sempre sumindo antes que alguém pudesse fazer perguntas sobre sua vida. Segura aqui, ela orientou, ajoelhando de novo. Se o senhor colocar areia muito seca, a parte de cima abre. E você entende disso desde quando? Ele perguntou, tentando soar casual. Desde antes de aprender a passar roupa, ela respondeu. Eu cresci perto da praia. A Jana sabe tudo, Lara afirmou convencida. Ela fez peixe na areia, estrada, ponte e concha. Elisa corrigiu a irmã, ofendida pela omissão. E eu fiz a porta. Você fez um buraco, Lara devolveu. Porta, Elisa insistiu. Tá bom, porta, Janaína encerrou, para evitar briga. Vinícius obedeceu às instruções mais do que deveria admitir. Ajoelhado na areia quente, com o braço raspando no balde amarelo e as mãos sujas pela primeira vez em muito tempo, por um motivo que não fosse arrumar algum móvel quebrado no quarto das meninas, ele apertou o topo do castelo e ouviu Lara a aprovar. Agora ficou bonito. Elisa encostou o ombro no dele, confortável, como se aquilo fosse normal. Vinícius travou por dentro. A filha ainda o abraçava para dormir quando tinha febre, mas fazia tempo que não se encostava nele sem motivo, sem pedir algo antes, sem testar se ele estava prestando atenção. Janaína percebeu. Percebeu tudo. Ele já tinha notado isso antes, mas nunca como naquele dia. Ela notava o que as meninas estavam prestes a fazer, o que evitavam, o que seguravam até virar choro, o que mudava no rosto delas quando lembravam da mãe. E fazia isso sem ocupar espaço demais, sem tentar ser mais do que era. Posso molhar? Elisa perguntou, levantando o baldinho. Pode, mas pouca água, Janaína disse. Se jogar tudo, afunda. Eu levo. Vinícius se ofereceu, pegando o balde da mão da filha. Eu também, Lara falou já se levantando. Eu também, repetiu Elisa, copiando a irmã. Janaína segurou as duas pelo braço, firme e calma ao mesmo tempo. As duas vão, mas do meu lado. Vinícius olhou para ela. Havia autoridade ali, não dura, mas clara. E as meninas obedeceram. Foram os 4 até a beira da água. A espuma tocou os pés de Elisa primeiro, e ela deu um gritinho curto, meio assustada, meio feliz. Lara avançou mais, segura de si, até a onda seguinte bater e fazê-la enrijecer as pernas. Vinícius já se abaixava, pronto para pegar as duas, quando Janaína se adiantou com naturalidade. Olha para mim, ela disse para Elisa. Fica parada, a água vem e volta, você não corre, tá? A menina assentiu. E eu? Lara perguntou. Você pode dar um passo para trás quando vier mais forte, mas sem puxar sua irmã. Eu não puxo. Ontem puxou, Elisa acusou, porque você estava perto demais da escada.
Meninas, Janaína cortou, e bastou. Vinícius encheu o baldinho enquanto observava. Você fala com elas como se... Ele parou a frase na metade. Janaína terminou por ele, sem agressividade. Como se eu conhecesse. Ele sustentou o olhar dela por um momento. É. Eu conheço, ela respondeu. Só não conheço tudo. A resposta ficou entre os dois, até Lara pedir mais água e quebrar a tensão. Voltaram para a areia, reconstruíram a parte da frente do castelo, colocaram conchas ao redor e, pela primeira vez em muito tempo, Vinícius perdeu a noção do relógio. O celular vibrou 2 vezes no bolso. Ele não olhou. O sol já inclinava um pouco quando Janaína abriu a bolsa térmica e começou a tirar os potes. Eu trouxe fruta cortada, biscoito e suco, disse. Lara se animou. Tem melancia? Tem. Elisa ergueu a mão como se estivesse numa sala de aula. Eu quero o potinho rosa. O rosa é da Lara. Mas eu quero esse. Então pede emprestado direito, Janaína respondeu. Elisa virou para a irmã e mudou o tom. Lara, me empresta? Lara demorou 1 segundo só para se sentir importante. Depois você me empresta a colher. Tá. Vinícius viu tudo aquilo em silêncio. A divisão dos potes, a forma como Janaína limpava a mão de uma, enquanto a outra já falava de boca cheia. O jeito como ela conseguia escutar 2 vozes ao mesmo tempo, responder sem se perder e ainda olhar em volta para garantir que ninguém estava perto demais. Não era só carinho, era a atenção constante, trabalho real, cansaço, presença. Ele pensou em todas as manhãs em que saía cedo, sem perceber o tamanho da rotina que ficava para trás. Pensou em quantas vezes tinha dito apenas obrigado da porta, como quem encerra uma formalidade, sem realmente saber o que estava agradecendo. Você não comeu, Janaína falou de repente, entregando um guardanapo para Elisa. Eu nem sabia que precisava de autorização, ele respondeu. Ela não sorriu dessa vez. Não precisa. Lara levantou um pedaço de melancia na direção do pai. Abre a boca. Eu mesmo pego. Abre! Ela insistiu. Vinícius obedeceu, e as duas riram quando um pouco de suco escorreu no queixo dele. Janaína puxou um lenço da bolsa. Espera. Ele aceitou que ela limpasse, mais por reflexo do que por decisão. Quando percebeu o que estava acontecendo, a mão dela já tinha recuado. O ar entre os dois mudou. Foi breve, mas claro. Janaína desviou. Eu vou lavar os potes no chuveiro ali. Eu vou com você, Elisa disse. Nada disso, Lara respondeu. Agora é a minha vez de ficar com a Jana. E as duas ficam sentadas e terminam de comer. Janaína decidiu num tom que não deixava espaço. Vinícius se ofereceu. Eu levo. Ela hesitou. Não precisa. Eu insisto. As meninas fizeram um coro imediato, satisfeitas por qualquer chance de mandar nos adultos. Vai, Jana. Ela respirou fundo, pegou 2 potes vazios e saiu ao lado dele em direção ao chuveiro da praia, instalado perto do acesso principal. Caminharam devagar, sem tocar um no outro, enquanto o barulho do mar e das pessoas ao fundo preenchia os espaços em que nenhuma palavra saía. Vinícius foi o primeiro a quebrar. Você devia ter atendido. Janaína assentiu. Eu sei. Eu fiquei preocupado. Eu imaginei. Não imaginou o quanto. Ela olhou para a frente, não para ele. Eu deixei o bilhete, organizei tudo e trouxe elas para um lugar perto. Achei que você fosse ver antes de ir atrás. Eu não vi. Eu sei. O silêncio voltou, mas agora menos duro. Ele parou perto do chuveiro e abriu a água para enxaguar os potes. Eu cheguei em casa e não ouvi barulho nenhum, nem desenho ligado, nem brinquedo no corredor. Foi só vazio. A primeira coisa que me veio na cabeça foi que alguma coisa tinha acontecido. Janaína recebeu o pote molhado da mão dele. Eu não faria nada sem pensar nas duas. Eu sei disso agora. Ela ergueu o rosto. Agora.
Vinícius demorou um segundo. Eu sempre soube que você era responsável. Só não sabia que eu podia fazer bem para elas? Ele soltou o ar pelo nariz, cansado da própria dificuldade. Eu não sabia de muita coisa. Janaína secou o pote com um pano pequeno que havia levado na bolsa. Eu não trouxe para te enfrentar. Trouxe porque elas passaram a manhã inteira olhando o portão. A Lara perguntou 3 vezes se a praia era muito longe. A Elisa ficou abraçada na boneca da mãe. As duas estavam agitadas, inquietas. E eu conheço o tipo de dia em que criança precisa sair de dentro de casa antes de desabar. Vinícius engoliu seco ao ouvir a referência à boneca. Aline tinha dado a boneca a Elisa poucos dias antes de morrer. Desde então, a filha carregava o brinquedo pelos cantos nos dias mais difíceis. Você podia ter me ligado de novo. Eu podia, ela admitiu. Mas você estava trabalhando e elas precisavam de resposta na hora, não no fim da tarde. A sinceridade dela bateu sem cuidado. Não havia acusação. Havia verdade. E doeu justamente por isso. Você acha que eu não respondo nada a tempo. Eu acho que você tenta responder tudo sozinho e chega tarde para a coisa que mais te dói. Ele encarou Janaína. Você fala assim com o seu patrão com frequência? Só quando ele pergunta. Pela primeira vez desde que chegara à praia, Vinícius quis rir de verdade. Não riu alto, mas um canto da boca subiu, e ela percebeu. Desculpa, Janaína disse, voltando ao tom formal. Eu passei do limite. Talvez eu esteja precisando que alguém passe. Ela baixou o pano devagar. Eu não tenho esse direito. Você tem vivido com as consequências do que eu não consigo fazer dentro de casa. Então, tem mais direito do que muita gente. Janaína guardou os potes na bolsa e apertou a alça com força. Não fala isso se você não quer ouvir outras coisas. Como o quê? Ela demorou, olhando na direção das meninas. As duas mexiam nas conchas, discutindo se a maior ficaria na frente ou atrás. Como o fato de que elas sentem sua falta mesmo quando você está no quarto ao lado. Vinícius sentiu o estômago apertar. Eu estou lá todas as noites. Seu corpo está. A frase saiu baixa, sem crueldade, sem alívio, apenas limpa. Ele apoiou as mãos na pia rasa de metal do chuveiro e ficou alguns segundos olhando a água ir embora pelo ralo. Eu não sei fazer isso sem lembrar da Aline, disse por fim. Janaína não se mexeu. Eu sei. Toda vez que a Lara pede para prender o cabelo, eu lembro que era a mãe dela que fazia. Quando a Elisa pergunta se a estrela mais forte é a da mãe, eu travo. Quando uma das duas fica doente, eu penso em ligar para alguém que não existe mais. E aí eu entro em modo automático. Pago, resolvo, contrato, organizo. Mas quando precisa estar inteiro, você sai, Janaína completou. Ou finge que vai voltar já. Ele virou o rosto. Você me observa demais. Eu trabalho na sua casa. Eu observo tudo o que pode cair. A frase fez sentido num nível que ele não esperava. Antes que respondesse, as meninas gritaram ao longe. Não era medo, era convite. Pai, Janaína, vem! Voltaram juntos. Lara tinha enterrado a própria perna até o joelho e exigia ajuda. Agora é prisão, anunciou. Elisa bateu palmas. Eu vou prender a Jana também. Nem pensar, Janaína respondeu. Eu ainda preciso levar vocês limpas para casa. A gente nunca volta limpa, Lara lembrou, com lógica irrefutável. Vinícius se ajoelhou para soltar a perna da filha. Sua tia Sônia mandaria você entrar no carro do lado de fora. Lara fez careta. A tia Sônia manda em tudo. Janaína manteve os olhos baixos, mas ele percebeu que ouviu. Sônia era a irmã dele e aparecia com frequência demais desde a morte de Aline. Dizia que queria ajudar. Ajudava, de fato, em várias coisas, mas opinava em tudo. Fiscalizava os horários, mudava objetos de lugar e tinha o hábito irritante de tratar Janaína como se ela fosse invisível até precisar de alguma coisa. Elisa puxou a linha do assunto sem perceber.
A tia Sônia não gosta quando eu sento no chão. Porque você senta de qualquer jeito, Lara disse. Porque eu sou criança, Elisa retrucou. Janaína limpou o nariz da menina com delicadeza. E criança também aprende limite. Vinícius viu mais uma vez as duas obedecerem sem resistência. Aquilo mexia com ele de um jeito difícil de admitir. Não havia milagre ali. Havia constância, horas, repetição, presença, algo que ele tinha deixado de oferecer na medida certa. O resto da tarde correu num ritmo simples e cheio de pequenas cenas que para qualquer outra pessoa talvez passassem despercebidas. Elisa chorou quando a onda levou um dos moldes verdes e Janaína a pegou no colo só o tempo de mostrar que outro brinquedo serviria. Lara cismou que queria fazer um muro em volta do castelo e arrastou o pai para o serviço até ele rir da própria falta de jeito. As duas cansaram ao mesmo tempo, pediram água, disputaram o mesmo lugar na toalha e acabaram deitadas cada uma num braço de Janaína, enquanto ela ficava sentada na areia, olhando o mar e passando a mão na nuca das duas. Vinícius se afastou alguns passos para observar. A cena o atingiu em cheio, porque não tinha nada de extraordinário para quem olha de fora. Era uma mulher cuidando de duas crianças cansadas na praia. Mas para ele, naquele momento, era a prova concreta de que havia vida possível, depois do período em que sua casa parecia andar presa num único dia ruim. As meninas não estavam só distraídas, estavam confiando, descansando, e ele não sabia dizer se isso o aliviava ou se aumentava o tamanho da culpa. Janaína percebeu que ele estava olhando e ajeitou as meninas. "Quer ficar com elas um pouco?" perguntou. "Posso. Então senta aqui." Ele se aproximou e sentou ao lado. Elisa se mexeu primeiro e, meio dormindo, escorregou para o colo dele. Lara resistiu, mas ao sentir Janaína se levantar para pegar a bolsa, estendeu a mão de olhos fechados. "Não vai. Eu só vou ali do lado," Janaína disse. "Tô vendo você. Eu quero você aqui." A frase saiu arrastada pelo sono, mas firme. Vinícius olhou para a filha, depois para Janaína. Ela hesitou. "Eu volto antes de você terminar de reclamar de mim," respondeu, leve. Lara soltou a mão. Quando Janaína se afastou, Vinícius ficou com as duas meninas encostadas nele e sentiu o peso morno dos corpos pequenos como um pedido silencioso de permanência. Não era difícil fisicamente. Difícil era o que vinha junto, a lembrança do hospital, o cheiro do quarto de Aline, ainda nos primeiros dias, a recusa das meninas em aceitar que a mãe não entraria mais pela porta, o próprio medo de dizer algo errado e quebrar de vez o pouco equilíbrio que restava. Foi por isso que ele se tornou um pai correto demais e inteiro de menos. Não gritava, não esquecia consulta, não faltava com nada material, mas o coração dele entrava tarde em cada cena. "Tá pesado?" Janaína perguntou ao voltar. "Não." "Mentira." A Elisa dormindo apaga de vez. Ele ajeitou a filha no braço. "Eu aguento." Janaína sentou perto, sem invadir. "Você não precisa provar força o tempo todo." "Quem disse que eu tô provando?" "Seu maxilar." Ele passou a língua por dentro da boca, reconhecendo a tensão. "Você observa demais mesmo." "Eu já disse." "E o que mais você vê?" Janaína não respondeu na mesma hora. Passou o protetor no próprio ombro, guardou a embalagem e então falou. "Vejo duas meninas tentando não te dar mais trabalho." Vinícius virou o rosto bruscamente. "Elas nunca foram trabalho." "Eu sei, mas elas não sabem." Ele ficou em silêncio. "A Lara tenta parecer forte porque acha que você se assusta quando ela chora. A Elisa faz graça porque percebe que todo mundo respira melhor quando ela ri. Criança aprende rápido a ocupar o espaço que sobra. Você está me dizendo que minhas filhas mudaram por minha causa. Eu tô te dizendo que elas perderam a mãe e logo depois
perderam o pai do jeito que conheciam. A frase doeu com uma precisão que nenhuma acusação explícita teria. Vinícius baixou os olhos para Elisa, dormindo com a boca entreaberta no colo dele. Eu estava lá. Nem sempre estar no mesmo lugar é estar junto. Ele fechou os olhos por um instante. O barulho do mar ajudava e atrapalhava ao mesmo tempo. Ajudava porque trazia ar. Atrapalhava porque deixava a sensação de mundo em movimento enquanto ele continuava parado na mesma culpa. Por que você nunca falou isso antes? Perguntou. Janaína puxou o joelho para perto do peito e abraçou as pernas. Porque eu fui contratada para cuidar da casa, da roupa, da comida delas e, quando precisasse, das duas. Não fui contratada para entrar no luto do meu patrão. Mas entrou. Porque vocês não estavam conseguindo sair dele. Vinícius demorou para encontrar uma resposta. Não encontrou. Lara despertou um pouco, esfregou o rosto no próprio braço e procurou Janaína sem abrir os olhos. Quando a encontrou, encostou a cabeça no colo dela e tornou a cochilar. Janaína passou os dedos pelos cabelos da menina num gesto automático. Vinícius assistiu. Não era teatral, não era calculado, não era nada além do que parecia. Só por isso já era forte. Você gosta delas, ele disse. Muito. Como? Janaína soltou o ar, como se soubesse que qualquer resposta seria interpretada com cuidado excessivo. Do jeito que a convivência faz acontecer quando a gente participa de tudo. Eu conheço o cheiro do shampoo que acalma a Elisa. Conheço o jeito como a Lara fecha a cara quando tá com medo. Conheço o som do choro falso e do choro de verdade. Conheço a hora em que elas fingem fome para ficar na cozinha conversando. Conheço o minuto antes da birra. Conheço a saudade da mãe quando ela entra no quarto sem pedir licença. Ela passou a mão no vestido, talvez arrependida de ter ido tão longe. Mas eu sei o meu lugar. Vinícius ouviu a última frase com desconforto imediato. Seu lugar é onde elas estão bem. Não simplifica. Ele encarou o mar. Eu não tô tentando. Tá sim, porque é mais fácil falar isso do que admitir o resto. Que resto? Janaína virou o rosto para ele pela primeira vez sem recuo. Que te incomoda precisar de mim. A verdade veio tão limpa que ele não negou. Ficou quieto. Isso já foi resposta suficiente. O fim da tarde começou a esfriar e ela decidiu levantar as meninas. Lara reclamou. Elisa pediu 5 minutos. Vinícius ajudou a vestir a roupa seca. Errou o lado da camiseta. Precisou que Janaína a ajeitasse. Aceitou a correção sem se ofender e até amarrou mal uma sandália antes de recomeçar, sob o olhar atento da filha mais velha. Assim não, Lara disse. Vai machucar. Você tá igual sua tia, ele respondeu. Então faz direito. A menina devolveu séria. Janaína riu baixo e entregou a mochila para ele. Quer que eu leve as coisas? Não, hoje eu levo. Ela não discutiu. Caminharam em direção ao estacionamento, com as 2 meninas no meio. Elisa no colo dele, sonolenta. Lara de mão dada com Janaína. O vento trouxe um cheiro úmido do fim do dia. E Vinícius reparou que fazia muito tempo que não atravessava um lugar simples daquele jeito, sem correr, sem resolver nada no telefone, sem pensar na próxima obrigação. As meninas falavam frases cortadas pelo cansaço. O castelo ficou grande. A onda quase pegou minha chinela. A Jana falou que amanhã pode... Janaína interrompeu rápido. Amanhã ninguém sabe de nada ainda. Mas pode? Lara insistiu. Vinícius olhou para as 2, depois para Janaína. Se vocês acordarem bem e se comportarem à noite, a gente vê. Lara arregalou os olhos. A gente? A pergunta saiu inocente, mas fez os 2 adultos se olharem. É, ele respondeu. A gente. No carro, Janaína prendeu as meninas nas cadeirinhas com movimentos precisos. Vinícius guardou a bolsa no porta-malas e ficou observando pelo reflexo do vidro.
Ela conferia cintos, ajeitava a nuca de uma, dava a boneca para a outra, perguntava se o ar estava forte demais. Era o tipo de cuidado que, visto todos os dias, corria o risco de parecer normal demais para ser reconhecido. Quando entrou no carro, as duas já bocejavam. "Podemos passar na sorveteria?" Lara pediu sem muita esperança. "Hoje não", Vinícius respondeu. "Você prometeu uma coisa na praia." "Eu prometi avaliar." "É quase a mesma coisa", a menina argumentou. Elisa levantou um dedo. "Eu quero coco." Janaína se virou um pouco no banco da frente. "Hoje vai ter banho quente e jantar cedo. Sorvete outro dia." Lara cruzou os braços. Todo dia é outro dia. Vinícius quase respondeu que a filha estava ficando respondona, mas se conteve ao ver Janaína lidar com a situação. "Se você continuar resmungando, vai ser outro dia mais longe ainda." Lara abriu a boca para insistir, pensou melhor e recuou. "Então eu vou ficar quieta." "Boa escolha", Janaína disse. Elisa, com lógica própria, anunciou. "Eu também vou ficar quieta." Ficou por menos de um minuto. No segundo seguinte, começou a cantar uma música inventada sobre castelo, balde e mar. Lara corrigiu a letra, Janaína entrou na brincadeira baixinho e Vinícius dirigiu ouvindo as vozes se misturarem atrás dele. Em certo ponto do trajeto, pelo retrovisor, viu Janaína virar um pouco o rosto e encarar a janela, como se quisesse esconder alguma emoção. Ele não perguntou, mas reparou. Quando chegaram em casa, o movimento recomeçou. Sapatos no hall, toalhas separadas, areia caindo pelo caminho, uma corrida curta até o banheiro. Vinícius esperava reencontrar o peso antigo ao cruzar a porta, mas a casa parecia diferente, talvez porque as meninas entraram falando alto pela primeira vez em muito tempo. "Eu vou primeiro", Lara anunciou. "Não vai", Elisa rebateu. "Eu sou menor." "E daí?" "Daí que menor vai primeiro." "Isso não existe", a irmã respondeu. Janaína assumiu o comando. "Lara toma banho no banheiro do quarto. Elisa no meu. Seu Vinícius, o senhor pode ajudar a Lara?" Ele demorou meio segundo demais para responder, o suficiente para que Janaína percebesse. "Posso ajudar as duas", ele disse mais rápido do que sentia. "Não precisa. Eu quero." Ela segurou o olhar dele por um instante, avaliando se era impulso ou decisão. "Tá bom", respondeu. "Então eu preparo a roupa e volto." O banho foi caótico, lento e mais difícil do que ele lembrava. Lara não queria tirar toda a areia sem antes mostrar as conchas ao pai. Queria contar a ordem exata em que cada uma tinha sido encontrada. Perguntou 3 vezes se podia guardar uma na cabeceira. Quase escorregou. Reclamou da temperatura da água. Pediu que ele ensaboasse o cabelo como a mamãe fazia. E ficou em silêncio logo depois de falar, como se tivesse percebido tarde demais o peso da comparação. Vinícius sentiu o golpe, mas não travou. "Eu não sei se faço igual", respondeu num tom calmo, "mas você pode me dizer se estiver ruim." Lara o olhou com cuidado, como se testasse se aquilo era verdade. "Tá." Foi pouco, mas foi real. No outro banheiro, Elisa chorou porque queria a mesma toalha da irmã. Janaína resolveu em menos de um minuto, oferecendo a menor primeiro, depois dobrando a maior no formato que a menina gostava sobre a cama. Quando saíram já de pijama, as duas estavam cansadas, cheirosas e famintas. Marlene, a cozinheira de meio turno, tinha deixado sopa pronta e arroz com frango desfiado para elas. Janaína serviu. Vinícius sentou à mesa junto, algo que vinha evitando havia semanas sob desculpas diferentes. Lara percebeu primeiro. "Você vai jantar com a gente?" "Vou." "Até o fim?" "Até o fim." Elisa apontou a colher para ele. "Sem celular." Ele segurou o riso. "Sem celular." Janaína, em pé perto da bancada, observava a cena com discrição. "Você também", Lara avisou a ela. "Eu como depois." Não, agora." "A Lara tem razão",
Vinícius disse, puxando uma cadeira. Senta. Janaína negou de imediato. Não precisa. Eu não tô fazendo favor. Eu sei. Então senta. A resistência durou alguns segundos. Marlene já tinha ido embora. A casa estava fechada. O fim do dia caindo do lado de fora. As meninas cansadas e satisfeitas. Talvez por isso Janaína tenha cedido. Serviu um pouco para si, quase nada, e sentou na ponta da mesa, ainda pronta para levantar a qualquer momento. Durante o jantar, a conversa foi simples, confusa e melhor exatamente por isso. Elisa contou a mesma história do molde perdido 3 vezes. Lara insistiu em corrigir a ordem dos acontecimentos. Janaína tirou a casca de tomate do prato da menor, antes que ela fizesse careta. Vinícius ouviu, fez perguntas. Descobriu que Lara vinha fingindo não gostar mais de desenhar, porque o último desenho da mãe ainda estava preso na geladeira. Descobriu que Elisa não queria dormir no próprio quarto em algumas noites, porque escutava o chuveiro do banheiro da suíte e lembrava do dia em que Aline tomou banho no hospital para ir a um exame, numa memória solta que ninguém sabia que a menina guardava. Descobriu que Janaína já sabia dessas 2 coisas e vinha administrando como podia, sem dramatizar, sem esconder. Por que você nunca me contou isso? Ele perguntou, mais de uma vez. Janaína respondeu da única forma possível. Porque algumas coisas elas me falaram no meio da escova de dente, no colo, brincando. Não era assunto para eu transformar em relatório. Era assunto para você notar. Ele aceitou a crítica em silêncio. Depois do jantar, sentaram no tapete da sala porque Elisa pediu que o castelo fosse desenhado antes de desaparecer da cabeça. Vinícius buscou lápis. Lara tomou a frente. Eu faço a praia, a Elisa faz o mar e a Jana faz a gente. E você? Janaína perguntou a Vinícius. Lara respondeu por ele. Você faz você. Muito obrigada pela confiança. Se ficar feio, a gente apaga. Eles desenharam juntos. O resultado não ficou bonito, mas ficou cheio de marcas da noite. A areia em excesso no papel, a mão de Elisa passando tinta azul onde não devia. Lara reclamando que o pai não sabia desenhar balde, Janaína rindo pela 2ª vez de verdade no mesmo dia. Foi nesse momento que o interfone tocou. Vinícius já sabia quem era antes de atender. Sou eu, disse Sônia do outro lado. Tô subindo. Ele não teve tempo de impedir. Janaína recolheu automaticamente os lápis espalhados, numa reação treinada por visitas inesperadas. As meninas murcharam visivelmente. A tia veio por quê? Lara perguntou. Não sei. Ela vai mandar a gente dormir cedo. Vocês já vão dormir cedo, Janaína respondeu, tentando aliviar. Elisa abraçou a própria folha. Eu não quero mostrar meu desenho. Então não mostra, Vinícius disse. A porta se abriu pouco depois. Sônia entrou sem esperar muito. Bolsa no ombro, roupa impecável, perfume forte. Beijou o irmão no rosto, olhou de relance para a sala bagunçada e depois para Janaína. Ah, então era isso. O tom foi leve demais para ser gentil. Vinícius percebeu na hora. Era o quê? Nada. Ela forçou um sorriso para as meninas. Minhas lindas, que saudade. Lara respondeu com educação automática. Elisa se escondeu um pouco atrás de Janaína. Sônia percebeu e não gostou. Eu vim porque passei mais cedo e a casa estava vazia. O porteiro disse que elas tinham saído. Não consegui falar com você. Vinícius cruzou os braços. Eu já falei com elas. Tá tudo bem. Com elas ou com a funcionária? Janaína baixou os olhos, mas não saiu da sala. Vinícius respondeu no mesmo tom. Com os dois. Sônia encarou o desenho no chão. Praia. Elas foram no fim da tarde. Ele explicou, sem pedir autorização com a voz. Com quem? Comigo, Janaína respondeu antes que ele falasse. Sônia soltou uma risada sem humor.
Você levou as meninas sem avisar? Ela deixou o bilhete. Vinícius cortou. Eu não vi. Bilhete? Sônia repetiu, como se a palavra em si fosse um absurdo. Desde quando funcionária decide passeio? Lara levantou a cabeça de imediato. Não fala assim com a Jana. O silêncio na sala ficou pesado. Sônia arregalou os olhos para a sobrinha. Como é? Ela levou a gente porque você nunca leva, Elisa disse, com a crueldade limpa das crianças pequenas. Janaína tentou intervir. Elisa! Vinícius foi mais rápido. Chega! As duas pro quarto, agora! As meninas obedeceram sem discutir porque entenderam o tom. Janaína se levantou para acompanhá-las, mas Sônia disparou antes. Não, fica. Eu quero entender até onde essa situação foi. Vinícius sentiu o sangue subir. A situação foi até o momento em que alguém cuidou das minhas filhas numa tarde em que elas precisavam sair. Alguém? Sônia repetiu. Ela trabalha aqui, não é da família. Janaína deu um passo para trás. Eu vou ver as meninas. Vai, Vinícius disse sem tirar os olhos da irmã. Assim que ela saiu, Sônia diminuiu a voz, mas não a dureza. Você está deixando essa mulher ocupar um lugar perigoso. Perigoso para quem? Para elas, para você, para casa. Criança confunde afeto com função. Daqui a pouco não vai querer obedecer ninguém além dela. Pelo menos obedecem a alguém. A resposta escapou antes que ele filtrasse. Sônia se ofendeu. Eu tô aqui desde que a Aline morreu. Tá, e eu agradeço, mas isso não te dá direito de humilhar quem mantém essa casa de pé. Humilhar? Ela riu, indignada. Vinícius, olha para você. Você mal saía do quarto, mal falava com as meninas, não conseguia organizar uma consulta sem se perder e agora aparece defendendo funcionária porque ela levou duas crianças para a praia escondido? Não foi escondido. Foi sem sua autorização. Foi com responsabilidade. Sônia deu um passo mais perto. Você sabe como as pessoas falam. Uma viúva não vira assunto, mas um viúvo rico com a empregada, levando as filhas para a praia, sozinho vira. Ele manteve a voz controlada por esforço. Eu não tomo decisão pelo que os outros imaginam. Toma, sim. Você só não quer admitir. Ela respirou fundo e mudou a estratégia. Pensa nas meninas. Elas já perderam a mãe. Agora vão se apegar a alguém que pode ir embora a qualquer momento. A frase acertou um medo real. Vinícius percebeu por que doeu. Percebeu também que Sônia viu. Ela não vai embora, disse, mais rápido do que pensou. A irmã levantou o queixo. Tem certeza? Ele não respondeu. A verdade era que não sabia quase nada da vida de Janaína fora daqueles muros. Sabia que mandava dinheiro para a mãe em outra cidade. Sabia que evitava falar de si. Sabia que às vezes ficava olhando o nada depois que as meninas dormiam, com um cansaço que não vinha só do corpo. Sabia que era jovem demais para ter aprendido a esconder tanta coisa. Mas não sabia o que a manteria ali se aparecesse uma proposta melhor, se o ambiente ficasse ruim ou se o vínculo com as crianças começasse a doer demais. Você nem sabe, Sônia concluiu. E é exatamente esse o problema. O problema é você confundir controle com cuidado. E o seu problema é confundir gratidão com dependência. Antes que ele respondesse, Janaína voltou, fechando a porta da sala atrás de si. As meninas escutaram. O rosto dela estava sério, mas não ferido. A Lara perguntou se eu vou embora. Sônia cruzou os braços. Talvez seja uma pergunta importante. Vinícius virou de uma vez. Chega. Janaína permaneceu firme. Eu mesma respondo. Não vou embora hoje, nem amanhã de manhã. Agora, se a senhora quiser discutir meu trabalho, discuta comigo com as meninas dormindo, não com elas ouvindo da escada. Sônia pareceu surpresa por alguns segundos. Você acha que pode falar assim comigo? Acho que posso falar como adulta quando o assunto é o bem delas.
Vinícius viu a irmã medir a cena e concluir que qualquer continuação a deixaria em posição pior. Ela pegou a bolsa. "Você enlouqueceu", disse a ele sem baixar a voz. "Quando isso sair do controle, não diga que eu não avisei." "Boa noite, Sônia." Ela saiu sem se despedir. A porta bateu. O silêncio que ficou depois foi mais cansado do que agressivo. Vinícius passou a mão no rosto. Janaína continuou em pé, olhando para a porta fechada, mas parecia concentrada em outra coisa. "Ela tem medo", disse por fim. "Ela tem necessidade de mandar. As duas coisas." "Você não precisava responder." "Precisava sim. A Lara estava ouvindo." Ele assentiu. "Obrigado." Janaína se abaixou para juntar os lápis restantes, um gesto simples que devolvia a ela o lugar seguro da tarefa. "Eu não quero confusão dentro da sua casa por minha causa." "A confusão já existia antes de você entrar." Ela levantou com os desenhos nas mãos. "Eu sei, mas eu não quero piorar." "Hoje você fez o contrário." Ela ergueu o rosto devagar. "Não fala isso se amanhã você for voltar atrás." "Eu não volto? Todo mundo volta quando o assunto aperta." "Eu estou dizendo que não." Janaína apertou os desenhos contra o peito. "Então diz isso para suas filhas, não para mim." Ele sentiu a firmeza da frase. Não era recusa nem convite. Era exigência justa. Foram juntos até o quarto das meninas. As duas estavam acordadas, cada uma sentada na própria cama, quietas demais para o horário. Lara falava primeiro quando estava insegura. Elisa fazia perguntas demais. Quando as duas se calavam ao mesmo tempo, algo tinha pegado fundo. Vinícius sentou na beira da cama de Lara. Janaína ficou perto da porta, dando espaço. "A tia Sônia foi embora?" Elisa perguntou. "Foi. Ela não gosta da Jana", Lara disse sem rodeio. "A tia Sônia fala errado às vezes", Vinícius respondeu. "E adulto também precisa ser corrigido." Lara apertou os lábios. "A Jana vai embora?" Ali estava o centro de tudo. Vinícius olhou para Janaína antes de responder. Ela não desviou. "Não", ele disse para as duas. "A Janaína continua aqui." "Para sempre?" Elisa perguntou. Ele hesitou pelo tamanho da palavra. Janaína veio em socorro, sentando entre as camas. "Para sempre ninguém promete, pequena, mas eu tô aqui agora, vou estar amanhã, e quando alguma coisa mudar, ninguém vai sumir sem conversar com vocês." Elisa pareceu aceitar. Lara não. "E se a tia mandar?" "A tia não manda em mim", Vinícius respondeu, dessa vez sem dúvida. O corpo da filha relaxou um pouco. "Então tá." Janaína organizou a noite com a habilidade de quem já sabia o caminho. Copos d'água nas cabeceiras, boneca ao lado de Elisa, luz baixa, cobertor na medida. Vinícius puxou a cadeira de leitura e se sentou. "Hoje eu conto." As duas se entreolharam, surpresas. "Você?" Elisa perguntou. "Eu mesmo. Mas você muda as vozes", Lara lembrou, falando da forma como Aline costumava narrar histórias e como ele nunca conseguia imitar. "Não vou mudar voz nenhuma. Vou só contar." "Pode ser?" Elisa aprovou, mais flexível. Ele contou uma história simples, improvisada, sobre duas irmãs que queriam construir uma casa na areia tão forte que a água não levasse. No meio do caminho, errou detalhes, perdeu a ordem de alguns acontecimentos, recebeu correções das duas e aceitou todas. Janaína permaneceu em silêncio, encostada no armário, assistindo. Em certo ponto, Lara bocejou e pediu. "Continua." Ele continuou. Elisa dormiu primeiro. Lara ainda ficou acordada o suficiente para perguntar, de olhos quase fechados. "Na história, o pai aprende?" Vinícius engoliu antes de responder. "Aprende, se deixarem." "Então aprende logo", ela murmurou, e dormiu em seguida. O quarto ficou quieto. Janaína se aproximou para apagar a luz principal. Ao passar por ele, falou tão baixo que quase se perdeu. Essa foi boa. Ele levantou devagar, sem vontade de quebrar o silêncio conquistado. Saíram do quarto e fecharam a porta.
Na cozinha, a casa retomava o ritmo noturno. Uma panela de sopa, ainda na pia, toalhas separadas para lavar, os brinquedos da praia dentro de um balde aguardando água. Janaína foi direto para as tarefas, talvez por costume, talvez para fugir da intensidade do dia. Vinícius ficou parado, olhando por alguns segundos, até decidir ajudar. O que eu faço? Ela ergueu as sobrancelhas. O senhor quer mesmo ajudar? Hoje eu estou aceitando humilhação pequena. Janaína soltou um riso baixo e apontou para os brinquedos. Enxágua isso tudo. Tira a areia bem tirada. Se guardar molhado, amanhã tá com cheiro ruim. Ele obedeceu sem discutir. Ficaram lado a lado na pia, dividindo a água e o silêncio por alguns minutos. Depois ele falou: a história foi péssima. Foi melhor do que o senhor pensa. Lara corrigiu 3 vezes. Porque ela estava ouvindo. Ele secou uma pazinha verde. Você sabia que ela ainda queria histórias antes de dormir? Sabia. E nunca me cobrou. Cobrança sem preparo vira mais uma decepção. A resposta doeu, mas menos do que antes. Talvez porque agora ele já não quisesse fugir. Você fala coisas difíceis com uma calma irritante. Se eu gritasse, o efeito seria pior. Talvez eu merecesse. Janaína terminou de lavar o balde azul e o deixou escorrendo. Merecer não é a questão. Resolver é. Ele apoiou as mãos na bancada. E como resolve? Ela virou de frente para ele. Começando, repetindo, falhando sem desaparecer. O senhor acha que elas precisam de gesto grande, mas precisam de constância. Hoje foi importante, mas amanhã vai valer mais. Você fala como se fosse simples. Eu não falei simples. Eu falei claro. Vinícius respirou fundo. Você tem alguém? A pergunta escapou antes que ele avaliasse o direito de fazê-la. Janaína ficou imóvel. Como assim? Alguém na sua vida? Um marido, namorado, noivo, qualquer coisa. Ela baixou os olhos para o pano que torcia nas mãos. Não. Nunca teve? Tive. A resposta curta bastou para mostrar que o assunto vinha com espinhos. E acabou. Por quê? Ela demorou. Porque nem todo mundo aguenta quando a vida muda de rumo. Isso explica pouco. Explica o que importa. Ele percebeu que estava avançando rápido demais. Desculpa. Janaína colocou o pano sobre o escorredor. Seu problema é que você passa tempo demais sem perguntar nada. E quando pergunta, quer tudo de uma vez. Talvez, talvez não, com certeza. Vinícius deveria ter recuado, mas o dia inteiro o tinha deslocado, de um modo que já não cabia mais no comportamento seguro de antes. Então me fala o que eu posso saber. Ela encarou o corredor escuro antes de responder. Posso te falar que eu vim trabalhar na sua casa porque precisava de estabilidade. Posso te falar que minha mãe adoeceu e eu precisava mandar dinheiro todo mês. Posso te falar que eu conheci muita gente que tratava serviço como se fosse favor e que por isso eu aprendi a não misturar. Posso te falar que eu gosto das suas filhas de verdade e que isso às vezes é mais difícil do que parece. Por quê? Porque apego em casa dos outros sempre cobra depois. Ele sentiu a frase no estômago. Essa casa não é dos outros quando você fala delas. É sim, e eu nunca esqueço. Eu queria que esquecesse um pouco. Janaína virou de frente para ele de um jeito mais duro. Não faz isso. Isso o quê? Não me puxa para perto num dia e me devolve para o meu lugar no outro. A frase parou tudo. Vinícius segurou a borda da pia com força. Você acha que eu faria isso? Acho que você ainda nem sabe o que quer fazer. Ele não respondeu, porque ela estava certa. Havia gratidão, havia necessidade, havia desejo começando a ter forma, o que o assustava mais do que todo o resto. E havia culpa, não pela memória de Aline como uma proibição. Aline não era uma barreira moral plantada entre ele e o futuro.
A culpa vinha do medo de estar buscando em Janaína uma solução para a própria falta, quando ela era uma pessoa inteira, com dores e limites próprios, não uma resposta pronta para o caos da casa. Você tem razão, ele disse. Janaína pareceu surpresa pela ausência de defesa. Não escuto isso todo dia. Nem eu falo. Então guarda na memória. Ele secou as mãos e ficou olhando para ela em silêncio por alguns segundos. Hoje, quando eu cheguei na praia, eu achei que ia brigar com você. Eu imaginei. Aí eu vi as meninas, vi você com elas e entendi duas coisas ao mesmo tempo. A primeira é que eu estava errado. A segunda... Ele parou. Janaína esperou. Qual é a segunda? Que eu não sei mais agir como se você fosse só alguém que trabalha aqui. O ar entre os dois mudou de novo. Mais claro, mais perigoso. Janaína ficou muito quieta. Não fala isso de um jeito fácil, disse. Para você pode parecer só uma frase. Para mim, não é. Não é fácil para mim também. Mas as consequências caem diferentes. Ele assentiu. Eu sei. Sabe mesmo? Eu estou tentando saber. Janaína afastou um passo. Tentar saber não é o bastante quando tem duas crianças no meio. Eu nunca colocaria minhas filhas em risco. Não estou falando só delas. A voz dela baixou ainda mais. Estou falando de mim também. Vinícius sentiu o peso completo da frase. Pela primeira vez naquele dia, enxergou sem defesa o quanto qualquer passo em falso poderia feri-la mais do que a ele. Ele continuaria sendo o dono da casa, o homem com recursos, o pai das crianças. Ela continuaria sendo a funcionária que poderia ser acusada de interesse, de invasão, de desvio de lugar, de qualquer coisa que o mundo costuma jogar primeiro na mulher com menos poder. O romance entre os dois, se existisse, já nasceria carregando desigualdades que ele não podia fingir que não via. Eu não vou te desrespeitar, disse. Então não me confunde. E se eu não estiver confuso? Janaína segurou o olhar dele pela primeira vez, sem recuar nem suavizar. Pior ainda, o interfone tocou de novo. Os dois se afastaram como se o som tivesse atravessado a cozinha. Vinícius atendeu irritado. Era o vigia informando que um entregador tinha deixado um envelope na portaria, sem remetente. Ele pediu que guardassem para o dia seguinte. Quando voltou, Janaína já recolhia os últimos pratos. Deixa isso, ele disse. Eu termino. Você não vai terminar. Por que não? Porque não sabe onde guarda metade das coisas. Ele quase sorriu. Isso é ofensivo. Isso é verdade. Guardaram juntos o restante em silêncio. O relógio da cozinha avançava para a tarde da noite. A casa, enfim, parecia descansar. Quando tudo estava limpo, Janaína foi em direção ao quarto de serviço, mas parou no corredor. Eu preciso te falar uma coisa. O tom fez Vinícius levantar a cabeça na hora. Fala! Ela apertou os dedos uma mão na outra, algo raro nela. Hoje de manhã eu recebi uma ligação. De quem? De uma mulher que trabalha numa casa em Ilhabela. A patroa dela vai se mudar e indicou meu nome para uma vaga fixa. Dormir no trabalho, salário maior, registro melhor. Vinícius sentiu a notícia bater em cheio. E você não me contou, porque eu ainda não respondi. Você está pensando em ir? Ela respirou fundo. Eu estava. Ele ficou alguns segundos sem voz. Por causa da sua mãe? Também. E agora? Janaína pareceu cansada de tudo o que o dia tinha aberto. Agora eu não sei. Não vai. A resposta saiu rápida demais. Não fala assim. Eu tô pedindo. Pedir não resolve tudo. O que resolve? Janaína olhou para a porta fechada do quarto das meninas. Eu preciso saber se eu tô ficando aqui como funcionária útil até aparecer alguém mais conveniente, ou se você entendeu de verdade o que aconteceu hoje. Eu entendi. Não, Vinícius, você sentiu. Entender é outra coisa. Ele deu um passo em direção a ela. Então me explica. Ela riu sem humor, cansada. Você quer mesmo que eu explique? Quero.
Quer ouvir que a Lara quase não dorme quando você viaja e finge que está tudo bem de manhã? Quer ouvir que a Elisa pergunta se você vai morrer também quando fecha a porta do escritório? Quer ouvir que eu já pensei em ir embora 3 vezes porque esse trabalho começou a mexer comigo de um jeito que eu não posso deixar crescer sem saber onde piso? Ele parou. A última parte ficou suspensa, nítida demais para ser ignorada. Mexer como? Perguntou rouco. Janaína fechou os olhos por um segundo, como quem percebe que já foi longe demais para voltar atrás com elegância. Do jeito errado. Errado para quem? Para alguém que precisa lembrar todo dia que trabalha na casa do homem por quem... Ela se calou de repente, mordeu a própria língua tarde demais e tentou se recompor. Vinícius não se mexeu. O corredor parecia menor. O ar parecia mais curto. Por quem o quê? Ele não levantou a voz. Não precisou. Janaína levou a mão ao rosto, passou os dedos na testa e soltou um suspiro cansado. Quando falou de novo, a voz saiu baixa, firme e sem espaço para mal-entendido. Se você quer mesmo que eu fique, amanhã eu termino essa conversa e conto tudo, mas só se tiver coragem de ouvir até o fim. Vinícius ficou parado no corredor, com a respiração presa e os olhos fixos nela, como se qualquer movimento errado pudesse fechar de vez a única porta que se abrira entre os dois naquele dia. Eu tenho coragem, ele disse sem levantar a voz. Janaína balançou a cabeça devagar, cansada demais para aceitar impulso como resposta. Hoje não. Hoje você está abalado, eu também. E suas filhas estão dormindo no quarto ao lado. Se eu falar tudo agora, você vai misturar culpa, susto, gratidão e carência, e amanhã talvez não sustente metade do que ouviu. Eu sustento. Não me promete coisa no calor do momento. Eu não tô no calor do momento. Eu tô tentando parar de fugir. Ela fechou os olhos por um segundo como quem queria acreditar, mas ainda não podia. Então faz do jeito certo. Amanhã. Com a cabeça no lugar, sem porta fechada no escuro, sem voz baixa de madrugada, sem parecer escondido. Ele deu mais um passo, só um, o bastante para mostrar que não recuaria, mas não o bastante para invadir. Eu vou estar lá. Eu sei, ela respondeu, e dessa vez havia mais do que firmeza. Havia medo. É isso que me assusta. Ela entrou no quarto dela, antes que ele encontrasse outra frase. E Vinícius passou longos segundos olhando a madeira fechada, como se ainda pudesse atravessar o que não tinha sido dito. Não insistiu. Voltou para o próprio quarto, sentou na ponta da cama e permaneceu sem acender a luz. Pela primeira vez em muitos meses, a lembrança de Aline não veio como uma parede. Veio como parte de uma vida que existiu, doeu, marcou tudo, mas não tinha o direito de servir de desculpa para ele destruir o que ainda podia construir. Pensou no rosto de Lara, perguntando se o pai da história aprendia. Pensou em Elisa, dormindo no colo dele na praia sem medo, sem testar se ele ficaria. Pensou em Janaína, dizendo que apego em casa dos outros sempre cobra depois. E percebeu, com uma clareza dura, que se quisesse fazer qualquer coisa direito dali em diante, precisaria deixar de agir como o homem que decide sozinho o rumo de todo mundo. Dormiu pouco. Acordou cedo. Quando saiu do quarto, o cheiro de café já estava na cozinha, mas a casa ainda tinha o silêncio de quem não começou o dia por completo. Janaína estava de pé junto à bancada, presa no próprio controle, com o cabelo ainda úmido e uma roupa simples de trabalho. Não parecia a mesma mulher da praia. Parecia alguém que tinha passado a noite inteira colocando barreira onde não queria colocar. Ela virou o rosto ao ouvir os passos dele e cumprimentou com educação medida. Bom dia. Bom dia. O silêncio que veio depois não era vazio. Era carregado de tudo o que ficara pendente. Vinícius puxou a cadeira, mas não sentou de imediato. Eu cancelei as reuniões da manhã. Janaína apertou os dedos em volta da caneca. Não precisava. Precisava sim.
Suas filhas vão acordar já já. E eu vou estar aqui quando isso acontecer. Ela assentiu, sem elogio, sem desconfiança aberta, só registrou. Pouco depois, ouviram passos pequenos no corredor. Elisa apareceu primeiro, descabelada, abraçada à boneca. Lara veio atrás, ainda sonolenta, mas mais séria. As duas pararam ao ver o pai já vestido e sentado à mesa. "Você não foi trabalhar?" Lara perguntou. "Hoje não, de manhã." "Por quê?" "Porque eu quis ficar." Elisa não perdeu tempo. "Então você vai tomar café com a gente." "Vou." Lara continuou observando, medindo se aquilo era exceção ou começo de algo. Janaína se adiantou, tirando leite e pão da bancada, mas Vinícius ergueu a mão. "Hoje eu faço." Ela arqueou as sobrancelhas. "Tem certeza?" "Não, mas eu vou tentar." Elisa riu de imediato. "Se queimar, eu não como." Lara puxou a cadeira. "Eu como se tiver geleia." O café saiu lento, imperfeito e cheio de pequenas interferências. Vinícius derramou leite na toalha, colocou açúcar demais no copo errado, quase esqueceu o pão da Elisa e aceitou correções das filhas sem se fechar. Janaína observava, entrando só quando algo realmente precisava ser evitado. Foi Lara quem quebrou o assunto mais importante. "A Jana vai embora?" O corpo de Janaína enrijeceu. Vinícius largou a faca do pão sobre a mesa e respondeu olhando diretamente para as meninas. "A Janaína vai continuar aqui hoje, amanhã e nos próximos dias. E qualquer decisão importante nessa casa não vai mais cair na cabeça de vocês de repente. Vocês vão saber antes. Entenderam?" Elisa assentiu de boca cheia. Lara demorou um pouco mais. "A tia Sônia falou." "Eu sei o que a tia Sônia falou." Ele cortou, sem dureza com a filha, mas sem deixar espaço para a fala da irmã ganhar força dentro daquela mesa. "E eu também sei o que eu estou dizendo agora." Janaína manteve os olhos baixos, mas Vinícius percebeu que a tensão no rosto dela diminuiu um pouco. Depois do café, ele ajudou a arrumar as mochilas, penteou o cabelo de Lara sob orientação direta dela e teve de refazer 2 vezes. Elisa aceitou o laço torto, desde que Janaína não mudasse. Quando estavam prontas, Vinícius as levou até a porta da escola, algo que não fazia havia semanas. No caminho, as meninas falaram da praia, das conchas, do desenho da noite anterior e do gosto estranho do pão que ele quase queimou. Lara, já perto do portão, puxou a camisa dele com cuidado. "Você vai estar em casa quando eu voltar?" Vinícius se abaixou até ficar da altura dela. "Vou." "De verdade?" "De verdade." Elisa entrou na frente, ciumenta da demora. "E eu?" "Também." A menor sorriu satisfeita e correu até a monitora. Lara ficou mais um segundo. "Não faz ela chorar", disse, num tom tão baixo que poderia ter passado por outra coisa. Mas ele entendeu. "Não vou." Quando voltou para casa, Janaína o esperava na varanda lateral, onde o som da rua quase não chegava. Não havia bandeja, café extra ou qualquer tentativa de suavizar o encontro. Havia só 2 cadeiras e a decisão de não fugir. Ela se sentou primeiro. Vinícius ficou de pé por mais um instante antes de ocupar a cadeira diante dela. O sol da manhã ainda não apertava, e a casa parecia parada, como se soubesse que dali sairia alguma coisa definitiva. "Pode falar", ele disse. Janaína não começou de imediato. Juntou as mãos no colo, soltou o ar e encarou o jardim sem realmente olhar para nada. "Eu não me apaixonei por você de uma vez. Não foi por você ser rico, não foi porque eu entrei aqui e achei sua vida bonita, e não foi porque você era um homem sozinho, precisando de alguém. Eu me apeguei primeiro às meninas. Depois comecei a ver o homem que quase ninguém via porque você mesmo escondia. O jeito que você parava na porta do quarto delas e ficava sem entrar. O jeito que você ouvia choro atrás da parede e fechava o punho para não desabar. O jeito que perguntava se tinham comido, tomado remédio, dormido, mas não perguntava o principal porque sabia que não ia aguentar a resposta." Vinícius não desviou.
Ela continuou. No começo eu senti pena, depois respeito, depois raiva, porque você tinha 2 filhas vivas pedindo o pai, e mesmo assim se enterrava no trabalho. E junto com isso veio outra coisa, que eu tentei cortar várias vezes. Toda vez que você prestava atenção nelas de verdade, toda vez que agradecia, olhando no meu rosto, e não só passando por mim toda vez que tentava fazer alguma coisa e errava, sem me tratar como se eu fosse obrigada a consertar em silêncio, eu percebia que o problema em você não era falta de coração, era medo. Ela respirou mais fundo. E foi aí que ficou perigoso para mim. Por quê? Ele perguntou, mesmo sabendo parte da resposta. Porque eu já vivi isso antes, não com um viúvo, não com alguém da sua vida, mas com um homem ferido que se encosta em mulher forte para continuar de pé e chama isso de amor, quando, na verdade, só está tentando sobreviver. Eu não sou remédio de ninguém, Vinícius. Não sou consolo temporário, não sou solução bonita para o caos da sua casa, e não vou aceitar ser colocada nesse lugar nem por carência, nem por culpa, nem por solidão. Ele recebeu cada frase sem interromper. Janaína baixou os olhos por um momento e então completou. Eu gostei de você antes mesmo de querer gostar, e isso me irritou, porque eu sabia a diferença de posição entre nós dois. Sabia o risco de comentário, sabia o que sua irmã pensa, sabia o que muita gente pensaria de mim se um dia olhasse essa história de fora. A empregada que se aproxima das filhas ganha espaço na casa e depois vira assunto. Eu pensei nisso tantas vezes que cheguei a pedir a vaga de Ilhabela no impulso de fugir antes que virasse maior. Você pediu? Não oficialmente. Eu disse que podia dar resposta em 2 dias. A frase apertou o estômago dele. E o que você quer? Janaína respondeu sem pressa. Eu quero viver uma vida em que eu não precise desconfiar do sentimento que recebo. Eu quero trabalhar sem me sentir disponível para ser escolhida ou descartada. Eu quero que, se um homem disser que me quer, ele diga olhando de frente, depois de arrumar a própria vida e sem me empurrar para dentro de um lugar que eu não escolhi. Vinícius assentiu devagar. É justo. É o mínimo. Eu sei. Sabe mesmo? Agora eu sei mais do que ontem. Janaína segurou o olhar dele. Então fala você. Ele respirou fundo, apoiou os antebraços nas pernas e demorou um pouco a organizar a própria verdade, sem esconder nada atrás de palavras bonitas. Eu não quero uma nova mãe para as minhas filhas. Não quero alguém no lugar da Aline. Não quero te puxar para perto porque a casa ficou vazia ou porque eu finalmente percebi o quanto você faz por nós. Tudo isso existe, eu não vou mentir. Existe gratidão. Existe alívio por você estar aqui. Existe necessidade de reorganizar a minha vida e a delas. Mas o que eu senti ontem não nasceu ontem. Ontem eu só parei de fingir que não via. Janaína permaneceu quieta. Ele continuou. Eu vejo você faz tempo. Vejo o cuidado que você tem com as meninas. Mas também vejo quando você chega cansada e continua. Vejo quando minha irmã fala torto e você engole seco para não piorar o ambiente. Vejo quando você tenta dar um passo atrás para não ocupar mais espaço do que acha que pode. Vejo seu medo de se apegar e o esforço para manter um limite que, no fundo, já não protege ninguém direito. E eu gosto de você não porque você segura minha casa, mas porque eu confio em quem você é. Gosto do jeito que você fala a verdade, mesmo quando me desmonta. Gosto da forma como você não me trata como coitado. Gosto do fato de você ter levado minhas filhas para a praia quando eu não tive coragem de tirar elas de dentro da minha própria tristeza. A última frase saiu mais baixa. E gosto de como me sinto pior quando você quer ir embora do que em qualquer reunião que eu já cancelei na vida. Janaína desviou o rosto por um instante, atingida pela sinceridade, mais do que pela declaração em si. Sentir isso não resolve o principal, ela disse. Eu sei. Então,
Vinícius endireitou a postura. Então, eu não vou te pedir nada enquanto você estiver dependente desse trabalho do jeito que está hoje. Janaína franziu a testa. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou reorganizar a casa, contratar uma babá em horário integral para as meninas e uma profissional para limpeza pesada, porque há tempo eu deixei coisa demais cair em você. Se você quiser continuar trabalhando aqui, vai ser com função clara, horário decente, contrato melhor e sem esse peso de carregar o emocional da casa inteira. Se você preferir ir, eu vou respeitar. E se um dia, fora disso, sem pressão e sem vínculo torto, você ainda quiser conversar comigo como mulher, não como funcionária, eu vou estar aqui. Janaína ficou olhando para ele como se precisasse ter certeza de que não ouvira mal. Você faria isso? Vou fazer. Mesmo que eu escolha ir embora? Mesmo assim. E as meninas? Vão sofrer qualquer mudança, mas sofreriam mais se eu continuasse fingindo que nada precisa ser ajustado. Ela demorou para responder. Você pensou nisso durante a noite toda. Pensei. E já decidiu sozinho. Ele aceitou a crítica. Não. Decidi o que depende de mim. O resto eu tô te dizendo para você escolher. O silêncio não veio frio dessa vez. Veio cheio de atenção. Janaína passou a mão pelo próprio braço, como fazia quando precisava ganhar tempo para não responder no impulso. Eu não sei o que fazer com isso. Não precisa saber agora. Mas eu preciso responder à vaga. Então responde do jeito mais honesto possível com você mesma. Não comigo. Ela abaixou a cabeça, respirou fundo e deixou a verdade escapar sem blindagem. Se fosse só por mim, eu queria ficar. Vinícius não se mexeu. E por que não fica? Porque se eu ficar do jeito que estou, eu vou me machucar. E se você se aproximar do jeito que estamos, eu também vou me machucar. Eu não consigo fingir que não senti o que senti no corredor. E não consigo fingir que não ouvi cada palavra sua agora. Então não finge. Janaína levantou os olhos. Você está me pedindo calma e ao mesmo tempo me olhando desse jeito. Ele soltou um ar curto. Desculpa. Não pede desculpa por isso. É por quê? Porque eu também estou fazendo o mesmo. A resposta deixou tudo mais claro e mais difícil ao mesmo tempo. Vinícius levantou devagar, como se precisasse andar para organizar o próprio corpo. Foi até a ponta da varanda. Voltou. Parou diante dela e manteve a distância exata que ainda era necessária. Eu não vou encostar em você sem que você queira. Não vou te apressar. Não vou usar minhas filhas, minha dor, nem minha posição para conseguir nada. Mas também não vou mentir. Se você me perguntar agora se eu quero que você fique na minha vida, a resposta é sim. Janaína ficou de pé também. Na sua vida como o quê? Como alguém que não está mais do lado de fora. Ela engoliu em seco. Você sabe que isso assusta? Sei. Sabe que sua irmã não vai aceitar. Ela vai ter que aceitar meus limites, mesmo que não aceite você. Sabe que as meninas vão se apegar ainda mais. Elas já se apegaram. A diferença é que agora eu posso agir como pai e proteger o que for real em vez de deixar tudo na sombra. Janaína fechou os olhos por um segundo e, quando abriu, a defesa já não estava inteira. Eu queria te beijar desde ontem na cozinha e odiei admitir isso para mim mesma. A frase saiu rápida, seca, sem enfeite e foi a primeira vez que ela se permitiu ficar realmente exposta. Vinícius travou, não por surpresa completa, mas porque ouvir aquilo dito pela boca dela mudava tudo. Eu também, ele respondeu. Mas não vou fazer isso agora. Ela respirou, quase em alívio. Obrigada, porque eu quero merecer quando acontecer. Janaína virou o rosto para esconder o que sentiu, mas não adiantou. Ele viu.
E ver aquilo sem tocar foi mais forte do que teria sido qualquer impulso. Naquela mesma tarde, Vinícius ligou para o advogado da família, regularizou a contratação de uma nova funcionária para a limpeza e entrou em contato com uma pedagoga indicada pela escola para apoio diário das meninas, em parte da rotina. Fez tudo diante de Janaína, sem esconder nem usar a decisão como moeda. Quando Sônia chegou no início da noite, irritada com a falta de resposta às mensagens, encontrou o irmão sentado no chão da sala, montando um quebra-cabeça com Lara e Elisa, enquanto Janaína, na cozinha, organizava o jantar sem correr. "A gente precisa conversar", Sônia disparou. "Precisamos", Vinícius respondeu sem levantar na mesma hora. Terminou de encaixar uma peça com Elisa. Pediu que as meninas levassem o jogo para o tapete do quarto e então chamou a irmã para o escritório, deixando a porta aberta de propósito. Sônia começou no mesmo tom do dia anterior. "Você está levando essa história longe demais." "Não, eu estou finalmente colocando limite." "Em mim?" "Em você e em qualquer pessoa que achar que pode humilhar alguém dentro da minha casa." Ela cruzou os braços. "Então é isso. Você vai comprar briga por causa dela." "Eu vou encerrar essa conversa agora com clareza. A Janaína trabalha aqui com respeito. Se você não consegue falar com ela como adulta, educada e digna, você não entra mais tratando minhas filhas e minha funcionária como peças da sua opinião." "Sua funcionária", Sônia repetiu, percebendo o cuidado na palavra. "Ainda é isso?" Vinícius sustentou o olhar. "É isso que importa para essa conversa. O resto não te diz respeito." Ela entendeu mais do que ele disse. "Você enlouqueceu mesmo." "Não. Eu só parei de deixar você decidir o que é melhor para mim porque está com medo de perder controle. Eu sempre te protegi. Você me controlou muito mais do que protegeu." Sônia ficou em silêncio por alguns segundos, ferida e orgulhosa demais para admitir qualquer excesso. "E as meninas?" perguntou por fim. "As meninas precisam de menos gente mandando e mais gente ficando." Foi a única resposta. Sônia saiu contrariada, mas saiu menor do que entrou. Não pediu desculpas a Janaína, embora tivesse sido obrigada a cumprimentá-la com civilidade. Para Vinícius, isso já era começo suficiente. Os dias seguintes não foram fáceis, foram claros, e isso às vezes dava mais trabalho do que o conflito aberto. Janaína seguiu na casa enquanto a nova organização começava a ser montada. Vinícius passou a levar as meninas à escola pelo menos 3 vezes por semana. Desligou o celular na hora do jantar e voltou a entrar no quarto delas antes de dormir, mesmo quando o peito apertava. Lara testou esse novo pai com cuidado, como quem não queria se decepcionar de novo. Elisa se entregou primeiro, invadindo o colo, pedindo histórias, chamando por ele quando caía ou queria mostrar qualquer desenho. Janaína observava tudo de um lugar mais resguardado, quase se obrigando a recuar para que o vínculo entre ele e as meninas ocupasse o centro que sempre deveria ter ocupado. Isso doeu nela mais do que esperava, porque recuar também significava perder um pouco da rotina que tinha construído com as duas. Mas ela fez, e Vinícius viu. Numa noite, quando Lara chorou por saudade da mãe, depois de encontrar uma foto antiga no fundo da gaveta, foi ele quem sentou no chão do quarto e ouviu a filha até o fim, sem chamar Janaína de imediato. Ela ficou do lado de fora da porta, pronta para entrar se precisasse. Não precisou. Depois de quase 40 minutos, Lara saiu abraçada ao pescoço do pai, olhos inchados, mas respirando melhor. Ela queria a mamãe. Janaína disse baixo, já na cozinha. "Eu sei. E você ficou?" "Fiquei." Ela assentiu com um orgulho que não tentou esconder. "Eu vi." No outro dia, Elisa teve febre leve no começo da tarde e pediu por Janaína primeiro. Antes que a decepção encostasse no rosto dele, a menor completou. "E depois o papai."
Foi pouco, mas bastou para que ele sentisse o tamanho do caminho que ainda dava para percorrer. A nova babá, Cíntia, começou 2 semanas depois. Era experiente, tranquila, e chegou sabendo que não vinha substituir ninguém. Cuidaria da rotina das meninas em horário combinado, daria apoio escolar e ajudaria nas saídas quando necessário. A nova funcionária da limpeza assumiu a parte pesada da casa e Janaína foi deslocada para uma função administrativa e de apoio leve por mais alguns dias, até decidir se permaneceria ou não. Foi nesse intervalo, com a casa finalmente menos desequilibrada, que o espaço entre os dois deixou de ser apenas tensão e passou a ser escolha. Eles ainda não tinham se beijado, não por falta de vontade, por decisão. Falavam mais, se observavam menos à distância e mais de frente. Descobriram coisas simples um do outro. Janaína gostava de café mais forte do que ele imaginava. Não suportava atraso sem aviso. E dormia com o celular no silencioso para não reviver o hábito antigo de acordar no susto com notícias ruins. Vinícius detestava gravata. Tinha aprendido a cozinhar só o básico com a esposa nos primeiros anos do casamento e ainda guardava mensagens de voz de Aline não para se punir, mas porque às vezes temia esquecer o som exato dela. Foi Janaína quem perguntou uma noite, quando as meninas já dormiam e a sala estava finalmente calma: "Você acha que está traindo a memória dela?" Ele demorou. Achei que acharia, mas não. Por quê? Porque o que eu vivi com a Aline continua sendo o que foi. Não diminui se eu voltar a sentir alguma coisa. E porque se eu usar a memória dela para congelar tudo, eu transformo o amor que a gente teve numa sentença. Ela não merece isso. Nem eu, nem minhas filhas. Janaína ouviu sem se mexer. Eu tinha medo dessa resposta. Por quê? Porque se você dissesse que sim, eu ia embora no mesmo dia. Ele virou o rosto na direção dela. Ainda vai? A pergunta saiu crua. Janaína não respondeu na mesma hora. Caminhou até a janela, olhou a rua escura e então falou: "Eu liguei para a vaga de Ilhabela de manhã." Vinícius sentiu o corpo inteiro reagir antes da razão. E agradeci e recusei. O silêncio que veio foi tão forte que ela se virou para confirmar que ele ainda respirava. "Você vai dizer alguma coisa?" Ele levou alguns segundos para conseguir. "Eu não estava preparado para ouvir isso agora." "Eu sei." "Por que recusou?" Janaína sustentou o olhar dele com uma honestidade limpa. "Porque pela primeira vez eu senti que podia escolher ficar sem me diminuir. Porque suas filhas precisam de estabilidade, sim, mas não foi só por elas. E porque você cumpriu tudo o que disse sem usar uma palavra bonita como atalho." Vinícius se levantou devagar. "Então fica. Eu já estou. Eu estou falando comigo." Ela sorriu de leve, nervosa. "Agora você pode ser mais claro." Ele parou, a uma distância curta, a menor que tinham suportado até ali. "Fica comigo. Não hoje como decisão apressada. Não como funcionária que virou hábito da casa. Fica porque existe alguma coisa entre nós e eu quero viver isso do jeito certo, com respeito, com tempo e sem esconder das minhas filhas, nem de você, nem de mim." Janaína engoliu em seco. "Eu tenho medo." "Eu também. E se der errado?" "A gente não usa o medo para decidir tudo." "Fácil falar." "Nada disso está sendo fácil." Ela soltou um ar curto, quase rindo de nervoso. "Eu esperei semanas para você me notar direito. E agora que você está falando assim, eu queria mandar você calar a boca só para respirar." Vinícius deu um passo final. "Se eu te beijar agora, você vai achar que eu estou confundindo as coisas?" Janaína ergueu o rosto, os olhos fixos nos dele. "Não, mas vai devagar." Ele levou a mão até o rosto dela sem pressa, esperando qualquer sinal de recuo. Não houve. O primeiro beijo não teve urgência de novela, nem excesso, nem promessa impossível. Teve cuidado, teve alívio.
Teve o peso de duas pessoas que tinham passado tempo demais fingindo que não estavam no mesmo lugar e agora finalmente paravam de mentir. Janaína fechou os olhos e segurou a camisa dele com força quando o beijo terminou, como se precisasse confirmar que ainda estava de pé. Vinícius encostou a testa na dela e respirou junto por alguns segundos. "Você tá tremendo", ele disse. "Você também. Achei que eu ia desmaiar." Ela riu baixo. Seria humilhante. Seria. Ficaram assim por mais um instante, sem pressa, até ouvirem passos pequenos no corredor. Separaram-se quase ao mesmo tempo, não por vergonha, mas por reflexo. Elisa apareceu primeiro, sonolenta, puxando o cobertor. "Tive sede." Janaína ainda estava vermelha quando se abaixou para pegar o copo d'água. Lara surgiu atrás da irmã e observou os dois com a atenção séria de quem já percebe mais do que os adultos imaginam. "Vocês estavam chorando?" perguntou. Vinícius limpou o rosto num gesto automático, embora nem estivesse. "Não." Elisa bebeu a água e foi mais direta, do jeito que só criança consegue ser. "Vocês estavam se beijando?" O silêncio seguinte quase fez Janaína engasgar. Lara arregalou os olhos, interessada na resposta. Vinícius poderia mentir, mas percebeu no mesmo instante que voltar à sombra seria destruir o passo mais importante que tinha dado até ali. Ele se abaixou até a altura das duas. "A gente estava conversando e sim, a gente se beijou." Elisa processou a informação com simplicidade. "Igual namorado?" Janaína abriu a boca, mas não conseguiu responder de imediato. Vinícius olhou para ela, pedindo permissão sem palavras. Ela assentiu, nervosa. "Talvez o começo de uma coisa assim", ele disse. Lara continuou séria. "Isso quer dizer que ela vai ser nossa mãe?" Janaína se ajoelhou na frente dela com cuidado e respondeu primeiro. "Não, mãe, vocês já têm, e ninguém vai tirar isso de vocês. Eu nunca vou tentar tomar esse lugar." Lara relaxou um pouco. "Então, o que muda?" Vinícius respondeu com a verdade mais simples. "Que eu e a Janaína estamos vendo se existe um jeito de ficar juntos de um jeito bonito e certo, e que nada vai ser escondido de vocês." Elisa pensou por 2 segundos e concluiu. "Então, posso chamar ela para sentar do seu lado no cinema?" A pergunta arrancou dos dois um riso que quebrou de vez o peso. "Pode", Vinícius respondeu. Lara ainda segurou a última preocupação. "E se der errado?" A lucidez da filha quase o desmontou, mas ele escolheu a honestidade. "Se der errado, a gente vai conversar. Ninguém vai sumir, ninguém vai mentir, e ninguém vai fazer vocês carregarem problema de adulto." Janaína completou, olhando direto para a menina. "Eu gosto muito de você e da Elisa. Isso não muda por causa de um beijo." Lara avaliou, então assentiu devagar. "Tá." Elisa, já satisfeita, deitou no sofá e decretou. "Agora eu quero colo." Os 4 acabaram sentados juntos por alguns minutos, até as meninas voltarem para a cama. A partir dali, o que veio não foi conto de solução rápida. Foi vida acontecendo com mais verdade. Houve ajuste, cuidado, conversa e tempo. Janaína deixou de morar na casa 2 meses depois, por escolha dos dois. Alugou um apartamento pequeno a poucos quarteirões dali, com ajuda financeira recusada por orgulho, e depois aceita só no empréstimo formal do depósito, tudo registrado para que nada entre eles nascesse torto. Continuou na rotina das meninas por mais um período de transição enquanto Cíntia assumia o dia a dia. Depois foi estudar à noite um curso técnico que adiara por falta de condição. Vinícius ajudou com horários, não com controle. As meninas passaram a frequentar o apartamento dela em fins de semana combinados, mais por afeto do que por necessidade. Sônia resistiu por meses, falou o mínimo possível, observou muito e só cedeu quando percebeu que o irmão estava mais pai, não menos,
mais inteiro, não dependente, e que as meninas estavam mais seguras do que em qualquer momento desde a morte da mãe. Numa tarde de domingo, quase um ano depois da praia, os 4 voltaram ao mesmo lugar. Não para repetir cena, nem para provar nada. Foram porque Lara pediu, Elisa insistiu e Vinícius percebeu que agora podia levar as filhas ao mar sem sentir que pisaria num terreno proibido. Janaína sentou na areia com as duas, sujando as mãos outra vez, e dessa vez Vinícius não parou a distância. Sentou junto desde o começo. A vida não tinha ficado perfeita. Ainda havia dias de saudade forte, noites ruins, discussões sobre educação, medo de errar, lembranças que doíam em datas específicas. Mas já não havia mentira. Já não havia aquela distância fria entre o que cada um sentia e o que tinha coragem de assumir. Quando o sol começou a baixar, Lara terminou uma torre torta e sorriu para o pai. Elisa se enfiou no colo de Janaína com a naturalidade de quem pertence ao afeto, sem precisar dar nome difícil para isso. Vinícius olhou para as 3 e lembrou do dia em que chegou à praia tomado pelo medo e pela vontade de controlar. Se tivesse escolhido o caminho mais fácil, teria destruído tudo. Em vez disso, aprendera a ficar. Janaína percebeu o olhar dele e perguntou baixo: "O que foi?" Ele aproximou a mão da dela sobre a areia, sem pressa, como sempre tinha prometido fazer. "Nada que eu queira esconder." Ela apertou os dedos dele. As meninas discutiam se o castelo precisava de mais uma porta, quando Elisa levantou o rosto e perguntou do jeito direto de sempre: "Pai, a Janaína vai ficar com a gente até ficar velhinha?" Lara revirou os olhos. "Ninguém sabe isso, Elisa." Mas Vinícius sabia responder melhor dessa vez. Olhou para Janaína, que tinha os olhos úmidos e um sorriso pequeno, firme, sem fuga. Então puxou o ar, encarou as filhas e encerrou a história do único jeito que fazia sentido depois de tudo o que tinham vivido. "Enquanto depender de mim, de você, das meninas e da verdade que existe entre nós, ninguém vai mais amar nesta casa com medo de ficar, porque eu escolho você, Janaína, hoje, amanhã e todas as vezes que a vida perguntar se eu aprendi a ficar.